Olá, estamos vivendo ainda o tempo de Natal, então Feliz Natal para você! Então é Natal, a festa cristã. Mas será que o Natal é realmente uma festa cristã? Será que tudo que se fala a respeito do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro é verdade? E onde está a determinação para que nós celebremos o nascimento de Jesus? Será que estamos vivendo uma farsa? Você está no canal Vai na Fé e hoje nós vamos falar sobre a festa do Natal. Vai na Fé! Nesse tempo de Natal é muito comum nós encontrarmos nas redes sociais muitas informações a respeito dessa festa, que muitas pessoas afirmam ser uma festa pagã, enquanto outras garantem ser uma festa cristã. Só que em relação a esse termo paganismo, nós temos que tomar muito cuidado, porque muita gente confunde e nos leva a entender o paganismo como satanismo, como crenças demoníacas, como seitas diabólicas. Não tem nada a ver. O paganismo é simplesmente a crença naquilo que eu não acredito. No início da igreja, por exemplo, todos aqueles que não eram cristãos eram considerados pagãos. Para os muçulmanos hoje, por exemplo, os cristãos e pessoas de outra religião são consideradas pagãs. O Natal que nós celebramos é puramente cristão, gente. O Natal que nós celebramos não tem nada de satânico, não tem nada de diabólico. Mas então por que falam que o Natal é uma festa pagã? Nós vamos entender por quê. Os nossos irmãos de outras denominações, cristãs ou não, e até mesmo alguns ateus, adoram inventar histórias e colocar explicações na internet, nas redes sociais, pipocam vídeos a respeito desse assunto, garantindo que o nosso Natal é uma festa pagã, porque ele se origina lá na Roma Antiga, e alguns dizem que até um pouco antes, porque os romanos cultuavam no dia 25 de dezembro o Deus Sol, tinha a festa do Sol Invictus, enfim. Rebuscando a história, nós vamos entender, nós vamos conhecer que realmente nesse dia 25 de dezembro, há muito tempo atrás, os romanos cultuavam realmente o Deus Sol. Era a festa do Sol Invictus, mas por quê? O dia 25 de dezembro era o último dia do ano em que o Sol brilhava menos, ou durante menos tempo. A partir do dia 26, então, o seu brilho se prolongava mais. Então o dia 25 era considerado como o dia em que o Sol vencia, o dia do Sol Invictus, do Sol Invencível. E os romanos, como tinham essa devoção pelo Deus Sol, eles celebravam esta festa no dia 25 de dezembro. Só isso. Mas tem alguma coisa errada em celebrar e viver as suas devoções? Claro que não. Hoje em dia as devoções ainda são muitas e as mais variadas, e nós precisamos aprender a respeitar cada uma delas. E os cristãos naquela época respeitavam isso. Porque é importante lembrar que no ano 313, quando Constantino proibiu a perseguição aos cristãos, ele não instituiu o cristianismo como religião oficial do império. Ele simplesmente liberou geral, não só os cristãos, mas também os muçulmanos que viviam no império, os budistas, e toda e qualquer religião poderia realizar as suas celebrações, praticar as suas devoções livremente. Somente em 380, quase 70 anos depois, é que um outro imperador chamado Teodósio, aí esse sim instituiu o cristianismo como religião oficial do império. Ele fez uma cagada geral, porque ele mandou matar um monte de gente que não era católico, mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo. O que importa hoje aqui é nós entendermos a origem do Natal e sabermos de uma vez por todas que ele não tem nada de pagão, nem na sua origem e nem nas suas celebrações hoje, no século 21. Acontece então que com toda essa liberdade, essa pluralidade religiosa que se instalou dentro do Império Romano, graças ao Edito de Milão de Constantino, todos os moradores do Império começaram a ter um contato mais livre com todas as formas de espiritualidade, com todas as formas de fé. E a igreja resolveu instituir, no dia 25 de dezembro, a festa do nascimento de Jesus. Porque até então não se celebrava o nascimento de Jesus. Nossa Senhora, por exemplo, não tinha certidão de nascimento de Jesus, não se sabe ainda exatamente o dia em que ele nasceu. Sabe-se que ele não nasceu em dezembro, porque em dezembro, naquela região, é inverno. E a Bíblia fala de que quando Jesus nasceu, haviam pastores com seus rebanhos pelo campo. Então, definitivamente, Jesus não nasceu no inverno. É provável que ele tenha nascido entre agosto e setembro, segundo algumas pesquisas arqueológicas e históricas. Mas, enfim, a igreja, aproveitando essa festa ao Sol Invictus, instituiu também no mesmo dia a festa do nascimento de Jesus. E por quê? Olha só que interessante. Eles foram buscar lá nas escrituras algumas informações a respeito de Jesus que coincidiam com algumas características do Deus Sol. O Sol é o astro que ilumina o mundo, tem luz própria.
Então tudo isso foi trazido e colocado diante da imagem de Jesus Cristo. Jesus mesmo afirmou: eu sou a luz do mundo. Os profetas falavam do esplendor do Messias. As profecias das Escrituras falam de que Jesus viria para iluminar aqueles que estavam nas sombras, para iluminar aqueles que estavam nas trevas. E inclusive um bispo da igreja daquela época, João Crisóstomo, afirmou o seguinte: existe alguém mais invencível do que Jesus, do que o nosso Jesus, que venceu a própria morte? Então, no mesmo dia em que os romanos celebravam lá sua festa pagã, cultuando o Deus Sol, os cristãos celebravam sua festa de Natal, celebrando o nascimento de Jesus. O primeiro registro que se tem de uma festa de Natal celebrada pelos cristãos dentro do Império Romano é do ano 354, portanto alguns anos antes do imperador Teodósio ter instituído o cristianismo como religião oficial do Império. Em 380, quando ele faz isso, então cai o culto ao Deus Sol e caem todos os outros cultos e permanece a celebração do Natal como a única celebração permitida no dia 25 de dezembro. Essa celebração então atravessou os séculos e chegou até os nossos dias. Então, como vocês podem ver, a origem do Natal não tem nada de satânico, não tem nada de pagão, não tem nada de diabólico. É pura e simplesmente a atitude da igreja que queria preservar a identidade dos cristãos e passou a celebrar então uma festa que não se celebrava, que era o nascimento de Jesus. Você não acha importante celebrar o nascimento de uma pessoa como Jesus? Eu celebro o meu aniversário, você celebra o seu aniversário. No dia do nosso aniversário nós recebemos congratulações, nós recebemos felicitações das pessoas que estão à nossa volta. Por que não comemorar então o nascimento desse cara que mudou a história da humanidade, que mudou o mundo? Agora, se você não concorda com isso, se você não quer celebrar o Natal como uma festa cristã, se você quer distância do presépio, paciência, siga as suas convicções. Mas pelo menos tente praticar aquelas coisas que a festa do Natal nos inspira. Como a solidariedade, a fraternidade, a paz, isso é que importa. Até porque mesmo para os cristãos, para os católicos, de nada adianta ter em casa um presépio todo enfeitado, cheio de luzes e bolas coloridas, mas ter um coração vazio, fechado para as necessidades dos outros. Agora, por que é tão fácil dizer que o cristianismo adotou um costume pagão? Por que não aceitar então que a igreja cristianizou um costume que era pagão? Gente, este é o canal Vai na Fé. Eu gostaria que você clicasse aqui embaixo, se inscrevesse, e no próximo vídeo, na próxima semana, nós estaremos aqui com mais algumas informações a respeito da Igreja Católica, a respeito do cristianismo, desmistificando um monte de coisas, esclarecendo um monte de dúvidas, e informando você a respeito daquilo que realmente é a fé católica. Grande abraço, vai na fé!